Sabe aquela ideia de um país em guerra consigo mesmo? Pois é, só que não é uma guerra com exércitos e trincheiras, mas sim uma batalha silenciosa, uma luta constante entre a vontade de planejar um futuro brilhante e aquelas forças internas que parecem sempre puxar para trás. É exatamente esse paradoxo, bem no coração do Brasil, que a gente vai desvendar hoje. Olha, toda essa nossa análise ela vem de um estudo bem aprofundado do IPEA. E esse estudo nos dá duas palavras-chave para a gente entender essa história toda. De um lado, o experimentalismo, sabe? Aquela tentativa corajosa de fazer diferente, de inovar. E do outro, a resistência, aquela força teimosa, quase uma inércia, que se opõe a qualquer tipo de mudança. E aí fica a grande questão, né? Como é que uma nação consegue construir o seu futuro se os próprios sistemas internos parecem lutar contra? Pensa só, é como tentar levantar um arranha-céu, mas com a fundação se mexendo o tempo todo. É um desafio gigantesco e é bem isso que a gente vai mergulhar agora. Ok, então para começar, vamos focar no objetivo. Porque antes de a gente entender a briga, a batalha em si, a gente precisa ter uma ideia clara do prêmio, né? O que, afinal de contas, significa um Brasil desenvolvido de verdade? E olha, não é só sobre um plano bonitinho no papel, não. O que está em jogo aqui é muito maior. É a visão de um país que finalmente consegue alcançar todo o seu potencial. E o legal é que essa visão não é uma coisa abstrata, viajada. O estudo define isso em 7 dimensões bem concretas. Não é só sobre economia, sabe? É sobre ter soberania, uma infraestrutura moderna, direitos sociais garantidos para todo mundo e uma democracia forte. Esse é o grande objetivo, o alvo de todo esse esforço de planejamento. Beleza, agora que a gente já viu o objetivo, vamos entrar no coração do problema. Existe uma contradição, um verdadeiro paradoxo que parece assombrar o planejamento do governo aqui no Brasil há muito tempo. Funciona assim. De um lado, a gente tem a lei. A Constituição de 88 é super clara. O Estado tem que planejar o futuro. É uma obrigação. Mas aí, do outro lado, a gente esbarra na realidade, né? Uma realidade teimosa de décadas e décadas de planos que mais parecem castelos de areia, sabe? Vem uma nova onda política e, puf, desmorona tudo. Aliás, o estudo usa uma imagem que é perfeita para descrever isso, um movimento pendular. Pensa num pêndulo mesmo. O planejamento vai para frente, avança, e depois volta tudo, recua. Ganha um fôlego, depois perde. É esse ciclo sem fim de esperança e frustração que meio que marca a história do planejamento no Brasil. Então, resumindo a ópera, o conflito central é esse. De um lado, uma nação cheia de ambição. Do outro, a inércia, o peso das próprias estruturas internas. É aquela velha história da força que não dá para parar contra o objeto que não se mexe. Mas e se alguém decidisse tentar quebrar esse ciclo? Parar esse pêndulo de uma vez por todas? Pois é, agora a gente vai conhecer uma tentativa bem específica, bem ousada, de fazer exatamente isso. E aí que entra em cena o Plano Plurianual de 2012 a 2015, o famoso PPA. A ideia aqui não era só criar mais um plano para ficar na gaveta, de jeito nenhum. A proposta era bem mais ambiciosa. Era repensar a própria forma de se fazer planejamento no país. A filosofia por trás desse plano tinha um nome: experimentalismo institucional. E a ideia era, olha, bem radical para a época. Era basicamente abandonar aquela rigidez toda do passado e tentar criar um sistema mais ágil, sabe? Mais direto ao ponto, uma coisa que de fato pudesse funcionar na prática, no mundo real. E a abordagem era mesmo revolucionária. Em vez de ficar fazendo remendo em sistema antigo, a galera redesenhou tudo. Regras mais simples, foco total nos resultados em vez de se perder no processo e deixar bem claro, preto no branco, quais eram os compromissos do governo. Olhando assim no papel, parecia a receita perfeita para o sucesso, né? Só que, como a gente bem sabe, para toda ação existe uma reação, né? E essa tentativa de inovação toda estava prestes a dar de cara com um verdadeiro muro de resistência. É o que o estudo chama de resistência burocrática. E aqui não estamos falando de uma ou duas pessoas sendo do contra. Não, é uma coisa muito mais profunda, mais enraizada. São as próprias engrenagens da máquina pública, a cultura, os processos de sempre, tudo aquilo que simplesmente não quer mudar. Vamos construir esse muro tijolo por tijolo. O primeiro é o tal do formalismo disfuncional. O que é isso na prática? É simples. Existe um mundo de regras formais, tudo no papel, tudo certinho. Só que as decisões que valem mesmo, essas acontecem de um jeito informal. Meio no improviso, na base do acordo de corredor, sabe? Bem longe do que está escrito. O segundo tijolo são as contradições históricas.
Pensa numa cultura administrativa que, da boca para fora, fala em meritocracia, em premiar quem é bom, mas que, na prática, ainda carrega um peso enorme de práticas antigas, como o clientelismo, o apadrinhamento político. É como se duas forças opostas vivessem em conflito dentro do mesmo sistema, o tempo todo. Aí vem o terceiro tijolo, um Estado fragmentado. Imagina só a confusão. Um monte de departamentos com funções que se repetem, agências que deveriam colaborar, mas que acabam competindo entre si. A imagem é perfeita. É uma orquestra sem maestro, onde cada um está tocando uma música diferente. E para fechar o muro, o quarto tijolo, que é até irônico, é o próprio arcabouço legal. Leis como a de responsabilidade fiscal, por exemplo. Elas são super importantes, claro, para o controle dos gastos, mas elas foram criadas num outro momento. E hoje, muitas vezes, elas acabam funcionando como um freio de mão puxado bem na hora de acelerar com projetos de desenvolvimento mais ousados. Então, quando a gente junta esses 4 tijolos, o que a gente tem? Um muro. Um muro gigante, quase impossível de atravessar. E aí, não adianta. Mesmo o plano mais genial com a equipe mais engajada do mundo corre o risco de bater de frente com essa estrutura e simplesmente perder toda a força. Tudo isso leva a gente à conclusão do estudo que, sinceramente, resume todo esse drama de um jeito muito, muito forte. A citação do estudo é de arrepiar. Ele fala em um verdadeiro estado esquizofrênico. Pensa nisso. É um estado onde uma parte do governo está remando com toda a força para o desenvolvimento, pensando no longo prazo, enquanto outra parte, capturada por interesses menores, de curto prazo, está remando com a mesma força, só que na direção contrária. E qual o resultado disso tudo? É devastador. A gente vê recursos públicos indo para o ralo, ações de governo que se contradizem uma anulando a outra, e o pior de tudo, uma incapacidade total de manter um rumo firme, um caminho reto em direção àquelas 7 dimensões de desenvolvimento que a gente falou lá no comecinho. E no fim, a gente fica com aquela pergunta que não quer calar. Se o maior obstáculo para a mudança é a própria estrutura que precisa ser mudada, será que uma reforma de verdade é mesmo possível? O estudo não dá uma resposta pronta, não, mas com certeza deixa essa pulga atrás da orelha para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.